Sejam todos bem-vindos ao Mercado WordPress, um bate-papo sobre modelos de negócios com WordPress. Eu sou Cristiano Santos, da empresa Camus. Eu sou Felipe Pavão, da XDevs. É isso aí, Pavão. Voltando aí com o flow de gravações e mais um episódio. E dessa vez nós vamos dar uma diversificada. Não estamos mudando a editoria, muito pelo contrário, o foco continua a ser modelos de negócio, mas a ideia desse episódio hoje é um pouquinho diferente para você que é empresário, que já vem acompanhando aí essas últimas 7 edições que nós fizemos, que se acostumou com os modelos de negócio em cada episódio. Um foi assinatura, outro com e-commerce, algo nesse sentido, mas nada disso seria possível dar sucesso ao seu projeto se não fosse um conceito muito importante que nós temos desde 2010, mas que ganha muita força nos últimos anos, que é o web responsivo, a responsividade, né? Com certeza. E aí a gente pensou em criar um episódio em que a gente discutisse as principais características e os benefícios de utilizar o web responsivo do seu projeto com WordPress, para que todos esses episódios que a gente gravou, né, falando de modelos de negócio, que você aplique também essas técnicas que a gente vai falar aqui, e aí sim garanta o sucesso do seu projeto, certo, Pavão? Com certeza. Além disso, fica a provocação. Chegou o momento de você entender que o acesso do seu site, o site do seu negócio, ele vem cada vez mais do celular. Então, é no dispositivo móvel que a sua atenção tem que estar voltada. Se o seu site está ruim, você tem que começar a pensar em tomar uma atitude. Mas isso a gente vai discorrer melhor aí durante o episódio. Não, com certeza. Eu lembro que quando eu comecei a ouvir falar sobre sites rodarem nem falava smartphone, em celulares, né? Esse era o termo. E aí eu via muitas matérias, saía em revistas especializadas, eu, gente, isso não vai pegar. Estão idealizando um conceito que não vai pegar, e as coisas foram crescendo, smartphones foram ganhando popularidade, o provimento de banda, né, de internet de banda larga começou a acontecer, o 3G começou a aparecer, ter mais adeptos, e hoje tem projetos que a gente faz que é da ordem de 60% smartphone. Até mais, até mais. Tem cliente que tem 85% de acesso via celular. E isso é extremamente importante. O web responsivo vem para garantir uma experiência melhor para o usuário e, eu acho que diria até mais, o acesso realmente ao site pelo seu usuário, independente da plataforma ou tipo de layout, né, de tela, tamanho de tela, dispositivo. Mas enfim, eu acho que é importante, Pavão, antes da gente entrar no tema, é lembrar o usuário, lembrar você que está assistindo a gente, a nos seguir nas nossas redes sociais, como a gente falou no último episódio, né? Segue a gente aí nas redes sociais, né? Exatamente, Twitter e Facebook, @mercadowp, no Instagram, mercadowp.com.br. Meu Deus, ele decorou tudo! E no YouTube, quem sabe, um dia, Mercado WP, por enquanto é um monte de número e letra, mas daqui a pouco tem a nossa URL. Isso aí, e claro, o site mercadowp.com.br. E já deixa o seu like no vídeo, por favor. Não deixa pro final, senão você vai esquecer. Já dá um like. Se você não gostar no final, aí você tira. Não, então dá dislike. Dar dislike também é um ótimo... É um feedback. Uma ótima função para mostrar que a gente está no caminho certo ou errado, né? Isso aí é normal, faz parte. Então vamos lá. Bom, eu pensei assim, pegando aqui a minha cola, pensei em trazer o conceito macro do que é o web responsivo. A gente está falando aqui, mas ainda não disse essencialmente o que é o web responsivo. Então eu vou pegar a minha cola aqui, à vontade, que é do site do UX Design. Eles têm um termo que eles falam assim: adaptar o layout da página de acordo com a resolução da tela que está sendo visualizada e que vai
responder ao acesso. E aí tem esse termo, né, responsivo, é justamente disso. O sistema do site vai responder, o layout do site vai responder ao tipo de tela em que o usuário está. Seja no desktop, no computador notebook, ou num tablet, ou num smartphone, ou num wearable, né, que é um dispositivo de relógio, ou numa Smart TV. Não importa o dispositivo em que você está, o seu site precisa responder adequadamente, se adaptando a ele, a cada uma dessas telas, certo? E eu queria que você pudesse explanar pra gente, já que você é o nosso especialista em UX aqui no episódio, não no episódio, mas no videocast, sobre o que você... como é que surgiu esse termo, como que se desenvolveu essa tecnologia? Então, eu lembro que quando eu me deparei com o conceito web responsivo, foi em 2010, mais ou menos no final do ano, um amigo meu, Richard Barros, ele me mostrou, eu estava num evento palestrando sobre um projeto que a gente tinha feito, um outro amigo em comum, o Guga Alves. A gente estava falando de um projeto que era de WordPress e ele me mostrou um artigo do Illicitapart, que é um site mega conhecido para quem trabalha com código, front-end, né, fala sobre CSS, HTML, JavaScript, uma série de artigos. E lá o Ethan, deixa eu pegar aqui a cola de novo, o Ethan McCourt, que é um dos colunistas lá, ele escreveu um artigo falando sobre esse conceito. Ele estava propondo um conceito de trazer uma melhor experiência do usuário, independente do site, independente do tipo de dispositivo que o usuário estava, para que a experiência fosse melhor. Porque qual era o comportamento na época? Se você entrasse num smartphone, num determinado site, você tinha que ficar redimensionando o tempo inteiro a tela. Você tinha que descer, aí dependendo do conteúdo ele estava mais à direita, aí você tinha que fazer um slider da tela para chegar naquele conteúdo, desce, aumenta, diminui. Era muito cansativo, a experiência de usuário era muito ruim. Você consumia informação, era legal você estar num dispositivo móvel e acessar determinados sites, mas ao mesmo tempo era uma experiência muito picotada, ela nunca era fluida, nunca era natural, sabe? Você não consumia com plenitude o conteúdo que estava nessa página, entende? E aí esse artigo do Ethan vem para propor um novo jeito de se codificar para que esse conteúdo se adaptasse, né, respondesse de acordo com o dispositivo que o usuário estava. Bem bacana. E aí se cunhou o termo Web Design Responsive. Ou seja, é um web design que responde adequadamente a cada tela, como você bem explanou na abertura. Isso. E desde então, vários outros profissionais vêm criando novas técnicas e hoje, assim, o Web Responsive ele se adaptou tanto ao cenário da web, que, óbvio, já foi aplicado em vários projetos e hoje é perfeitamente possível você que tem um site em WordPress também aplicar a técnica de Web Design Responsivo. Então, independe se você tem um sistema como o WordPress por trás do seu projeto, fazendo o gerenciamento desse conteúdo, o resultado final é que esse conteúdo vai se adaptar de acordo com os dispositivos, independente da plataforma. Independente da plataforma, porém o WordPress ele é muito amigável a receber esse tipo de técnica durante o desenvolvimento de templates dele. Se a gente lembrar um pouquinho antes desse período aí, 2010, cara, tinha acabado a briga dos browsers, né, entre o Internet Explorer e até então o Netscape, que depois virou Firefox e tal. E hoje a gente tem um sortimento de browsers muito grande, extremamente grande. Existem vários.
browsers para desktop, browsers para mobile, e isso tudo cai por terra se você criar um template, um layout que seja web design responsivo, ou seja, ele vai se adaptar independente de onde o usuário esteja. Ele pode estar no Chrome, no Windows, ele pode estar no Safari, no Mac, ele pode estar no Firefox, no Linux, ele pode estar num browser dentro da sua Smart TV, e aí o próprio o empresário pode falar assim, mas por que eu vou me preocupar se meu site vai rodar direito no Smart TV? Você pode ter um cliente que tenha uma Smart TV numa sala de reunião e esteja tomando decisão de compra do seu produto ou serviço. E se não rodar direito no Smart TV, não adianta também. Ele pode ter uma experiência ruim, né? Não é só os dispositivos menores, os dispositivos maiores também. Abrir site em TV ou então em videogame, afinal os consoles viraram computadores aí poderosíssimos, é muito comum. Então tem que estar atento a todos os dispositivos, não só os pequenos, também como os grandes. Isso mesmo, isso mesmo. E aí assim, de uns tempos para cá eu passei a consumir bastante esse tipo de conteúdo e passei a trabalhar na criação. A gente na Camus só trabalha com layouts responsivos, justamente para dar uma melhor experiência para o usuário. Afinal de contas, quando um empresário contrata uma empresa para fazer o seu site, seu projeto web, ele espera um retorno desse investimento, que é negócio. Então, se eu não consigo garantir para ele que boa parte do público não vai ver o seu site, não tem retorno de investimento. Se eu falei aí 60% e você falou 80 e poucos % de público está acessando pelos dispositivos móveis, imagine, se eu não contemplar, eu tô fazendo esse empresário gastar dinheiro. Sem dúvida. Isso aí tem que ser premissa do trabalho de quem produz web para cliente. Isso aí. E aí uma das fontes de consulta é esse livro aqui, que também tem um site, que é o Web Design Responsivo do Maurício Sami Silva, que é um projeto que eu participei. Ele me contratou para fazer um site baseado na técnica. Ele é um dos autores mais conhecidos do mercado de código, né? Ele tem de front-end, ele tem... Cara, tem mais de 20, tem quase 20 livros, e esse livro aqui fala justamente sobre design responsivo. A gente criou um projeto baseado nos exercícios que estão aqui, e esse projeto é acessível em qualquer dispositivo, independente do tamanho, da plataforma, não importa. Bacana. Considerando toda essa questão, o início, como é que foi se desenvolvendo as técnicas, e a gente já está meio que adiantando o próximo tópico, mas vamos aprofundar mais, Cris, sobre em relação às características e, de fato, os benefícios, né, de você fornecer um site responsivo para os seus visitantes. Então, você pode começar aí a explanar mais sobre isso? Então, eu acho que o ponto básico de qualquer coisa, dos maiores benefícios do web responsivo, é melhorar a experiência do usuário. Então só para o empresário entender o que é a experiência do usuário. Quando você está num desktop, tá? Você usa o mouse, você usa o scroll do mouse, você tem uma amplitude, independente do tamanho da tela, você pode ter uma tela pequena que é de 14 polegadas, mas você tem uma amplitude para navegar e interagir com aquele layout. Quando você vai pro dispositivo móvel, como um tablet e um smartphone, essencialmente um smartphone, que você usa o dedo e não o mouse para interagir com aquele layout, a experiência é diferente, não é a mesma coisa. Principalmente em smartphone, que tudo você clica e não arrasta, não tem certas funções. Então, se você não adapta esse layout para esse dispositivo, a experiência cai, ela diminui. E aí faz com que talvez as conversões, né, ou seja, o objetivo final de um determinado site acaba não acontecendo. Então, por exemplo, se você tem um site que tem um e-commerce,
se você não tem uma boa experiência, talvez você não converta a venda, justamente porque não contemplou o dispositivo móvel no seu layout. Então você tem que adaptar todo o conteúdo e o layout em si para esse dispositivo móvel. Então, quando você opta por um projeto com web responsivo, você garante que essa experiência vai ser melhorada. Ou seja, é muito comum no smartphone você, né, como a gente fala, scrollar. Então, você descer. Então, se um conteúdo num layout, no desktop, você tem elementos que estão dispostos na horizontal, ele passa para a vertical e pode até mudar a forma como a imagem é exibida, como aquele texto é exibido. E isso melhora ao máximo essa experiência do usuário num dispositivo móvel. E isso assim, é o princípio básico da característica e do melhor benefício do web responsive. Com certeza. Em relação antigamente, quando começou a se pensar em responsividade, muitas empresas criavam múltiplos endereços, né, para você ter acesso a sites WAP, M, tablet. Hoje isso não precisa mais, né? Era bem comum, tipo m.seusite.com.br. E isso era bastante comum quando não existia o web responsive. Ainda existe, né? Vamos combinar que ainda existe. Ainda existem sites que fazem bastante assim. Gente que prefere entregar num endereço diferente, mas de forma desnecessária, né? É desnecessário, porque o que acontece? Pô, imagine dar suporte nisso, né? Você tem dois sites, essa que é a grande verdade. Você tem um site no endereço do seu site normal e mais um outro site que é a cópia daquele site adaptado, né, totalmente feito para o mobile com o endereço m. alguma coisa. A grande maioria são projetos tocados em paralelo, aí que onera a equipe que está tocando e o próprio bolso do empresário. Porque imagine, você tem acesso vindo para duas estruturas, você tem que dar suporte para aquelas duas estruturas, você tem que gerenciar conteúdo naquelas duas estruturas, tudo é dobrado, né? Tudo é dobrado. E ainda teve uma época que ainda tinha o tablet, né? Então que ainda era entre um ponto e outro, né? Era entre o desktop e entre o mobile. Isso é sempre ruim, porque isso também faz com que possa correr o risco de ter conteúdo duplicado nos mecanismos de busca. Então o Google pode considerar que seu site é uma cópia do site original. Seu site mobile é uma cópia do seu site original. Ok, a gente entende que assim, profissionais de SEO têm recursos para informar o Google que não é o caso. Não é esse m.meusite.com.br não é uma cópia descarada, não, é o mesmo site, só que com uma versão mobile. E aí ele não pune o mobile, porque ele pode punir, se você não informar, ele pode punir. Só que, se você tem um profissional de SEO no seu projeto, ou seja, você tem que onerar o seu projeto além disso com essa especificidade, entende? E isso acaba aplicando o web responsivo. O site se adapta ao tipo de layout, ao tipo de dispositivo, independente do tamanho. Então você economiza em equipe, economiza em manutenção e economiza na questão evita o problema na questão de site duplicado por ter dois endereços. Isso aí. E em relação a questão técnica de como tornar um site responsivo, basicamente a gente não precisa plugar coisas novas, né? É basicamente uma técnica de extensão de CSS, não é isso, Cris? Isso. Eu lembro que quando ainda o web responsive ainda não tinha pego aqui no Brasil, não estava ainda muito em uso, eu mesmo tive plugins específicos para transformar o meu site em mobile. Até hoje existe, e era muito comum. Existe ainda o WP Touch, que ainda faz isso. Isso, era exatamente esse, WP Touch. Que ele pegava o meu site e fazia um layout com cara de aplicativo mobile, entende?
Então, o menu, vamos supor que tinha um menu abaixo do topo, ele trocava aquilo. Ele fazia um menu sanduíche, um menu típico de mobile. O hambúrguer. Eu chamo de sanduíche. Não sei porquê. E aí, assim, é mais um plugin que está instalado no seu WordPress, mais uma conexão banco de dados, isso até influencia um pouco na performance. E fora que é mais uma manutenção, você tem que dar manutenção a isso. O WordPress atualiza, esse plugin precisa estar adaptado. Se ele não se adaptar, ele pode quebrar o seu site. E além de não dar o resultado para aquilo que ele se propõe, que é dar uma versão mobile, ele pode quebrar o seu site, o que é pior. Essa técnica de plugin, na realidade o plugin ele adiciona um template novo, só que criado para atender ao celular. Então é como se você tivesse um template WordPress diferente para celular e outro para desktop. Então são duas manutenções de todo modo. E assim, já que não precisa de plugin, acho que a gente pode falar o que o Google acha da web responsiva, né? O que o Google acha de sites responsivos. O Google não tem muito tempo, eu acho que, se não me engano, tem uns 2 ou 3 anos. Se eu tiver errado, alguém vai me corrigir aí com certeza. Ele começou a indicar que ele iria ranquear melhor sites que fossem mobile friendly. Então, se o seu site tem essa condição de web responsivo, a tendência é que ele seja melhor ranqueado e melhor encontrado. Então, pensa o seguinte, você que é empresário, que está investindo na criação de um projeto e está levando em consideração a responsividade, você não só dá uma melhor experiência para o usuário, como dar uma melhor condição do seu projeto ser mais bem qualificado nos mecanismos de busca, como o do Google. Porque o próprio Google recomenda que você faça isso. Tanto que ele tem uma tagzinha que aparece dizendo, olha, o seu site tem uma condição de mobile friendly, que ele vai ser privilegiado, entende? Pois é. E como bônus do episódio para a gente explorar num próximo episódio, a gente pode falar também de uma técnica chamada ANP, fornecida pelo Google, que nada mais é que você utilizar algumas propriedades no seu site através de um plugin, e o Google meio que faz um cache da sua versão responsiva no servidor do Google. E essa questão que o Chris acabou de falar de priorização no ranking, ela é otimizada, ou seja, além do Google priorizar sites responsivos, ele também prioriza sites que têm o ANP implementado, porque a entrega de conteúdo é muito mais rápida. A entrega de conteúdo não bate no teu site, o conteúdo fica lá no Google e o Google dá uma opção para você, para os usuários que quiserem ver o conteúdo responsivo do site, ele pode a gente pode explorar como fazer isso no futuro próximo, mas é uma coisa para ficar de olho, é recente, mas impacta diretamente no ranqueamento aí, no SEO do seu site. E eu vou dizer mais, não é só o Google não. O Facebook também já está trabalhando nesse sentido. Já tem artigo que eu tenho visto recentemente que o Facebook vai punir layouts que sejam lentos, ou seja, que não tenham esse grau de performance voltada para mobile friendly. Bem interessante isso aí, Cris. E eu posso colocar aí no link na descrição do episódio esses artigos que eu tenho acesso. É coisa de 2 dias para cá. Então, se você que é empresário ainda não se convenceu de que você precisa fazer um site web responsivo, acho que esse episódio deu todos os argumentos possíveis para que você implemente um projeto web responsivo. Agora, a gente na Camus tem condição de fazer esse tipo de projeto e, óbvio, lá na XDevs também de desenvolver, independente da necessidade do seu projeto, mas levando em consideração a responsividade, certo, Pavão? É importante salientar que se você não tem um site responsivo, você está perdendo vendas na internet, você está perdendo captação de clientes, porque o tempo que o usuário frente a um site
ele tem para fechar e decidir nunca mais voltar naquele lugar é coisa de 3 a 5 segundos. Então você está definitivamente perdendo venda, deixando de ampliar seu negócio. E em momentos de crise, que é o que a gente vive agora, é imprescindível converter qualquer esforço de tráfego no site em novos clientes. Só para fazer uma analogia básica do offline, né? Vamos tirar o contexto online, né? Vamos tirar o contexto de internet. É só você pensar que você tem uma necessidade de uma compra de um determinado produto e você precisa ir para uma loja, uma determinada loja. Se você entra nessa loja e é bem atendido e encontra o seu produto rapidamente, você compra logo e vai embora para sua casa. Mas se você chega no shopping, você tem problema no estacionamento, você tem problema no corredor que está lotado. Você é mal atendido. É mal atendido na loja e o produto não é exatamente aquilo que você quer, cara, a tendência é você não comprar. E a tendência é nem voltar nunca mais naquele estabelecimento. Nunca mais, é isso. Nosso comportamento é igual em qualquer situação, seja digital ou não digital. É que é importante fazer esse tipo de metáfora para o empresário entender que toda tomada de decisão de compra, online ou não, mesmo que seja de forma indireta, meu site não vende nenhum produto, vende o conceito de um serviço. Mesmo que ele não precisa comercializar ali online, mas ele compra o conceito daquela empresa, do produto ou do serviço, através da visita no site. Sim, vende a imagem da sua empresa, vende um serviço de forma não direta, mas os sites estão sempre vendendo alguma coisa, né? Então, se você não vende nada, se você não é uma empresa, não sei. Enfim, não deveria estar online. Não é o escopo aqui do papo. Na verdade, vou melhorar então isso, Pavão. Se você tiver desse jeito, você não está online. É simples assim. Para o usuário, você não está online. E não adianta se questionar por que você não tem venda. Você não tem venda porque você não está bem posicionado e você tem que rever a sua estratégia. E cada coisinha que a gente vem adicionando aí ao mercado WordPress é para alertar que você tem que se preocupar com isso. Você quer ter resultado na internet, cada coisinha dessa, dependendo da sua atuação, é importante, do seu mercado. Mas responsividade é algo comum a todos os mercados, a todas as áreas. Isso aí, é indispensável. É isso, Cris? É isso. Um episódio diferente, mas que agrega muito para o empresário que quer fazer negócio pela internet, e eu tenho certeza que outros temas semelhantes surgirão, né, no meio da timeline de publicações que a gente faz aqui. Com certeza não vamos trazer outros modelos de negócio utilizando o WordPress, mas de vez em quando vamos falar de certos conceitos que são importantes para negócio, porque assim, é intrinsecamente ligado ao seu negócio. Se ninguém consegue acessar o seu site, não adianta de nada. Com certeza. Então, por hoje é só. Se você não deu o seu like, dá o seu like aí no vídeo agora, que você chegou até o final, já ouviu nossa explanação, né? Acesse as nossas redes sociais, twitter.com/mercadowp, facebook.com/mercadowp, instagram.com/mercadowp.com.br. Um dia eu acerto isso de primeira. E o site, óbvio, mercadowp.com.br. E ajude aí no YouTube, curtindo e assinando o canal para que a gente tenha. Liga o sininho para ser avisado, seu celular vai te avisar toda vez que tiver vídeo novo. Isso aí, isso aí. Fechamos, Pavão? Até a próxima semana? Fechamos. Vamos trabalhar. Já deu. Abraço. Abração.